a Justiça dos Estados Unidos deram chega pra lá no Banco Master. Eu preciso fazer uma atualização sobre o caso do Banco Master. Chegou agora há pouco a informação de que a Justiça americana reconheceu a liquidação do Master e bloqueou os ativos do banco e de suas controladoras nos Estados Unidos. Esse pedido de reconhecimento tinha sido apresentado por Eduardo Félix Bianchini. Ele foi nomeado pelo Banco Central para administrar os bens e direitos do Master e organizar a lista de credores, o que inclui os bens ou dívidas do Banco Master nos Estados Unidos. Com essa decisão, os bens do Master nos Estados Unidos não podem mais ser movimentados sem autorização da Justiça americana. O juiz Scott Grossman disse basicamente o seguinte: o Banco Central brasileiro é o que manda nessa bagunça aí. Parece burocracia, né? Mas senta aí que eu vou te mostrar o porquê o problema é um pouquinho mais complexo e que essa novela ainda está longe de ter um fim. Bem, se você também gosta, é curioso, estuda sobre política, geopolítica, quer saber tudo o que está acontecendo, deixa um like, compartilhe para o vídeo alcançar mais pessoas e se inscreva no canal. Bem, dito isso, como explicar essa manobra de Daniel Vorkari? O Banco Master, o pessoal do Banco Master achou que quando a água chegasse no pescoço aqui no Brasil, eles conseguiriam salvar móveis, por exemplo, lá em Miami e Nova York. Aquela velha tática de tentar judicializar lá fora o que perdeu aqui. Mas aí tem o tal do Chapter 15, que é o capítulo 15. Ele fala sobre o Código de Falências dos Estados Unidos, que permite o processo de recuperação judicial. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: não vamos virar refúgio de um ativo de banco em liquidação. Numa linguagem mais moderna, para o Banco Central brasileiro é um melzinho na chupeta, mas para quem esperava uma liminar salvadora lá na gringa, foi um balde de água fria. Então, o que está por trás das cortinas e por que isso importa para o sistema? Algo que não está no script da CNN, por que o Banco Central precisava desse aval americano tão rápido? Talvez porque a confiança bancária é como um cristal, quando quebra não cola mais? E se o Master conseguisse movimentar ativo lá fora e fora do controle do liquidante? Viraria uma terra de ninguém? O problema para nós é o tal do risco sistêmico. Toda vez que um banco desse tamanho balança e precisa de uma intervenção, quem paga o pato dessa desconfiança somos nós. Porque aí temos juros mais altos, temos créditos mais seletivos. Então, existe uma postura técnica e uma realidade política. A mídia está dizendo que está tudo by the book, ou seja, está seguindo o manual, está tudo bonito, está tudo lindo. Mas o manual não prevê a briga de foice nos bastidores. Veja bem, o problema é que a gente vive num país onde tudo se torna política. Se o Banco Central acerta, é mérito técnico. Se erra, é culpa do diretor-presidente indicado por X, indicado por Y. E essa decisão americana até dá um respiro para o BC, mas não corrige o problema central. E como chegamos a um ponto de um banco desse porte ser liquidado e ter os seus ativos blindados lá no exterior? Portanto, meus amigos, a Justiça dos Estados Unidos terem reconhecido essa liquidação é ótimo para a estabilidade, mas é um lembrete amargo de que o dinheiro não tem fronteiras, mas a responsabilidade até tenta ter. Mas o Master agora é uma dor de cabeça a menos para o Banco Central. E aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que essa blindagem protege o sistema ou garante que o liquidante apague a luz com mais calma? Bem, eu vou ficando por aqui, era o que eu queria trazer. Se você gostou do conteúdo e concorda com o que foi dito, deixa um like, compartilha para o vídeo alcançar mais pessoas, se inscreve no canal. Se não gostou, deixa uma crítica construtiva, também ajuda no crescimento, porque assim a gente refaz a rota e melhora para os próximos. Ative o sininho porque eu quero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço.